Salve Maria! Hoje nós vamos iniciar mais uma sequência de programas no Bíblia Sagrada. Dessa vez vamos falar sobre os profetas, esses antigos homens que viveram na Sagrada Escritura e anunciaram a palavra de Deus. No entanto, nós temos que saber o que é um profeta, o que são esses homens, quem são eles, e vamos conhecer na Sagrada Escritura um por um desses grandes profetas do passado. No entanto, surge uma pergunta: o que é um profeta? Nós poderíamos falar sobre Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Abdias e todos os profetas. No entanto, temos que saber o que são esses profetas. Se o antigo filósofo Sócrates estivesse vivo, ele perguntaria: você me falou sobre este, aquele e aquele outro profeta. No entanto, o que significa profeta? O que vem a ser um profeta? O que une todos esses homens para que nós possamos chamá-los de profeta? E para isso, nós temos que compreender as Sagradas Escrituras. Talvez, na nossa visão mais humana e até corriqueira, nós possamos imaginar um profeta como um homem com barbas longas, um olhar profundo, penetrante, recriminador, um cajado na mão e predizendo o futuro. Pode ter tido algum profeta com essas características, mas isso não é um profeta. Então, para nós falarmos a respeito dos profetas bíblicos, vale a pena conhecermos algumas características dos verdadeiros e falsos profetas. E é para isso que vamos dedicar esses próximos programas, para falar um pouco sobre o que é o profetismo, o que é um profeta e algumas de suas características. Aí sim, vamos entender bem cada um dos profetas. Para isso, lembremos da história sagrada, lembremos das Sagradas Escrituras da Bíblia, que fala de uma promessa. Desde o Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, vem pronunciando um Salvador. Adão e Eva pecaram, necessitavam da salvação. E toda a história sagrada é a espera deste Salvador. Este Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras, Ele é o grande esperado de todas as nações. E é por isso que no meio da história sagrada, nós já conhecemos a história, Deus chamou Abraão, um homem, e deste homem tirou uma nação, a nação de Israel. Qual era a vocação, a missão da nação de Israel? Era a missão de conduzir todos os outros povos ao conhecimento deste Salvador, ao conhecimento do verdadeiro Deus. Esta era a missão de Israel, e é por isso que Deus suscitou o seu povo, o povo eleito, o povo de Israel. É assim que conhecemos. Mas se nós formos estudar a história sagrada simplesmente como uma história, nós não vamos entender os profetas. É necessário recorrer à teologia da história. É necessário ver a história sob a perspectiva de Deus. É a história da salvação que nós estamos vendo. E é essa história da salvação que vai dar sentido aos profetas. Sem isso, nós não vamos entender os profetas. E alguns autores até dizem que os israelitas, eles eram um dentre tantos outros povos com uma tendência. Assim como os gregos tinham uma tendência para a filosofia, os romanos para algo mais jurídico, os israelitas tinham uma tendência para o lado religioso. Não é assim. Isto não é verdade. Porque a tendência do povo israelita, nós vamos ver, e basta abrir as palavras, as páginas do Antigo Testamento para perceber isso. Tinha inclusive a tendência politeísta, tinha a tendência de se mesclar, de imitar as outras nações pagãs que estavam ao seu redor. E não é por nada que Moisés, o grande profeta, ele vai descrever no seu primeiro discurso, seu primeiro grande discurso no Deuteronômio, que Deus é o único Deus, é o verdadeiro Deus. Vejamos as palavras deste livro da Sagrada Escritura. Tu foste testemunha de tudo isso, para que conheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Sabe, pois, agora, e grava em teu coração que o Senhor é Deus e que não há outro em cima no céu, nem embaixo na terra. Portanto, Deus é o único Deus. Se Moisés alertou o povo israelita disso,
é porque eles tinham uma tendência muitas vezes politeísta. Então não é simplesmente o povo de Israel tinha uma tendência à religião, não era isso. Mas qual que era o chamado? Era um chamado à santidade. Deus vai dizer no livro do Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Eles tinham a vocação da santidade e a partir dessa santidade anunciar o Salvador do mundo, aquele que haveria de vir para redimir o gênero humano. Mas, como acontece com os seres humanos, por vezes e muitas vezes no Antigo Testamento, relata-nos os livros da Sagrada Escritura que os israelitas pecaram. Não só pecaram, apostataram, prevaricaram, abandonaram sua fé do verdadeiro Deus para adorarem a outros deuses, Baal, Astarte, Moloque e tantos outros. No entanto, Deus ele sempre manteve um punhado de pessoas fiéis à sua intenção. Alguns profetas vão dizer que era um resto, apenas alguns, mas que estes alguns mantiveram viva a fé de Israel e transmitiram essa verdadeira fé de geração em geração. Os próprios sacerdotes, que era a classe encarregada do culto no templo de Deus, eles mesmos passaram a exercer suas funções mais com atos exteriores do que propriamente com devoção. Então praticavam sacrifícios, mas não com a verdadeira intenção de glorificar a Deus, apenas cumprir cultos externos. E o povo continuava pecando, e os sacerdotes pecavam com eles, porque não alertavam que o povo estava indo para um caminho errado. Nós podemos dizer, é uma triste história, por um lado, porque por outro lado, foi a partir dessa triste história que Deus suscitou os grandes homens da verdade. Quem são esses grandes homens? São os profetas. São aqueles que falariam ao povo em nome de Deus. São eles que diriam a verdade. Eles não vieram apenas para dizer algumas coisas que Deus lhes transmitiu. Eles vieram verdadeiros embaixadores de Deus. Eles vieram para reformular, não tanto reformular, para mostrar a verdadeira lei que já existia, mas para que praticassem essa lei não tanto de forma exterior, mas com um coração purificado. E nós só vamos entender os profetas se nós colocarmos no centro dessas profecias, na história dos profetas, aquele Salvador, aquele que viria para redimir todo o gênero humano, e que não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que na carta aos Hebreus, o início da carta aos Hebreus, diz para nós. Vejamos. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. É através de nosso Senhor que Deus ele vai dizer uma palavra definitiva à humanidade. Todos os outros profetas indicavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o auge de todas as profecias. É no Novo Testamento que nós encontramos resposta para todas as dúvidas do Antigo Testamento. Ele, nosso Senhor, que é Deus, é a palavra definitiva de Deus. Trouxe a revelação definitiva para nós. Então, tentar entender os profetas sem colocar nosso Senhor Jesus Cristo no centro da história é impossível. E é somente colocando o nosso Senhor Jesus Cristo no centro que nós vamos compreender verdadeiramente os profetas. E podemos dizer o seguinte, como nós temos a certeza de que essas profecias, elas eram verdadeiras, essas que foram transmitidas até nós? Primeiro, os profetas eles viveram ao longo de séculos e nunca eles vão contradizer um ao outro. Ao contrário, eles vão sempre confirmar aquela mensagem, haverá um Salvador. E tanto a transmissão oral que eles fizeram, como depois a transmissão escrita de suas profecias, vão comprovar um fio lógico das profecias e que vão dar o seu auge em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, afinal de contas, o que é um profeta? Ainda não dissemos com todas as letras, não definimos o que é um profeta. E é um tema tão fascinante, tão apaixonante, que nós vamos continuá-lo no próximo programa. Salve Maria!
Salve Maria! Nós vamos continuar neste programa respondendo à pergunta: o que é um profeta? Ainda não definimos com todas as letras o que seja um profeta, um homem de Deus que fala a respeito das coisas de Deus, a respeito dos interesses de Deus. Mas ainda podemos dizer algo mais antes de dizer o que é um profeta. Por exemplo, quais são os profetas? Quais os livros proféticos que nós temos nas Sagradas Escrituras sobre esses autores que deixaram algo escrito para nós a respeito de suas profecias? E creio que seria interessante nós fazermos uma divisão. O que é a Bíblia católica, os que são os profetas na Bíblia católica e o que são os profetas na Bíblia hebraica. Tem uma pequena ou até uma grande diferença entre as duas Bíblias, sobretudo no Antigo Testamento. A Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia hebraica, e a própria divisão entre os profetas se faz de uma forma diferente. Aproveitemos então um pouco deste programa para fazer essa distinção que vai nos ajudar, inclusive, a saber o que é um profeta. Na Bíblia católica, nós temos 16 livros que falam sobre os profetas, diretamente sobre os profetas. Eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 4. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 profetas menores. E por que essa distinção? Por que maiores e menores? Obviamente não tem nada a ver com estatura física. Uns são maiores, outros menores. Não se refere a isso. Se refere apenas que alguns deixaram mais material escrito do que outros. Antigamente não tínhamos o livro como nós temos hoje em dia, carregar a Sagrada Escritura inteira num único livro. Isso não existia, eram pergaminhos ou papiros. Então, os profetas maiores significava que a profecia dele enchia um pergaminho inteiro. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, cada um deles tinha um pergaminho que continham suas profecias. No caso dos 12 profetas menores, os 12 profetas cabiam dentro de um único pergaminho. Então, por isso que eles são menores, porque deixaram menos material escrito do que os profetas maiores. Não quer dizer que suas profecias sejam menos importantes do que as dos profetas maiores. Não tem nada a ver, porque toda profecia é de Deus e vem de Deus. Então, toda profecia é uma palavra de Deus, é de inspiração divina, não é de inspiração humana. Agora, qual é a divisão que existe na Bíblia hebraica? Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia hebraica? É isso que nós vamos dizer agora. Na Bíblia, no cânon que nós chamamos, ou seja, a regra judaica, o cânon da Bíblia, dos livros inspirados, eles dividem em profetas anteriores, que vão estar os livros de Josué, os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos reis. Na Bíblia católica, esses que eles chamam de profetas anteriores, nós chamamos de livros históricos. E esses, nós já vimos a história na história sagrada. E os judeus vão chamar de profetas posteriores Isaías, Jeremias, Ezequiel e o que eles chamam de rolo dos 12. É onde o rolo, o pergaminho, onde estavam os outros 12 profetas menores. O profeta Daniel não entra nos escritos proféticos para a Bíblia hebraica. Ele entra dentro dos que eles chamam de escritos, porque já estava definido para eles esses profetas. Para os judeus, eles dividem em 3 grandes coleções os livros da Sagrada Escritura. A Torá, é a lei, Nebiim, os profetas, Ketubim, os escritos. No entanto, o Antigo Testamento da Bíblia Católica, nós vamos chamar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. É bom fazer essa distinção para nós sabermos quais são os profetas e os livros que eles escreveram. No entanto, tem outros profetas que não deixaram
livros escritos, mas que são profetas. Veja que interessante, eu vou dar uma pitadinha apenas de etimologia. Para não cansar ninguém, vamos ser bem breves. A palavra profeta, em hebraico, na Bíblia hebraica, vai estar como Nabi. Nabi, vários estudiosos tentaram descobrir de onde vem essa palavra. E, mais ou menos, a maioria aceita que hoje seja o significado de anunciar. Nabi venha de uma raiz que é anunciar. Por isso, nós podemos chamar o profeta, nesse sentido, de um núncio, talvez um núncio apostólico, alguém que foi enviado para anunciar. E esse sentido se comprova até por uma passagem em que Moisés recebeu a vocação dele para libertar o povo de Israel e argumenta com Deus: eu sou tartamudo, eu sou gago e não consigo falar. Então Deus diz que Moisés será como que um Deus e seu irmão Arão, ele será um profeta para Moisés. Leio da própria Sagrada Escritura para ficar mais claro. Isso está no livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: vê, vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Portanto, nesse sentido, o profeta é aquele que é enviado por Deus. É aquele que é enviado por Deus para dizer as palavras que Deus quer que sejam ditas. Mas, e profeta? No caso da língua portuguesa, nós temos a palavra profeta, nós não usamos nabi. Recorremos agora à língua grega, que é da onde sai a palavra profeta. Nós juntamos duas partículas. Primeiro o verbo, que é femi, que significa dizer, afirmar, e depois uma preposição, pró, que pode significar tanto antes, como significar diante de. Por isso, profeta poderia até ser entendido aquele que diz antes, que prevê o futuro, mas não é isso. E a própria Sagrada Escritura mostra que não é esse o significado. Mais do que dizer antes, o profeta é aquele que diz diante de. É aquele que tem que anunciar para outros a sua profecia. E nesse sentido nós podemos então definir o que é um profeta na visão das Sagradas Escrituras. Como nós podemos definir um profeta? Já sabemos que não é aquele que simplesmente anuncia o futuro. Os profetas, nesse sentido, eles são porta-vozes de Deus. Eles são núncios de Deus. Eles anunciam ao povo, naquele caso o povo de Israel, e para o mundo inteiro, para toda a humanidade, as verdades que Deus quer transmitir. Portanto, com os profetas ocorre um diálogo. É um diálogo entre Deus e os homens, entre a eternidade e o tempo. E os grandes mediadores desse diálogo entre Deus e os homens são os profetas. Eles são os grandes interessados pelas leis de Deus, de transmitir a mensagem de Deus para o povo. Não só transmitir, mas que essas mensagens produzam efeito. Esse é o verdadeiro significado de profeta. E nós podemos ainda nos perguntar, quando surgiu oficialmente todo o profetismo em Israel? Quando teve início todo o profetismo, que depois vão cruzar durante séculos e séculos até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é uma boa pergunta, mas exige também uma boa resposta. E por isso nós vamos tratar desse tema nos próximos programas. Acompanhem conosco. Salve Maria!